O Eric Faria falou que o esquema do Corinthians na tabela é 4-1-4-1, que em casa, 4 vitórias e um empate. Fora, 4 vitórias e um empate. O Vasco é 5-0-5. Né? É ganhar em São Januário. Só perdeu para o Corinthians, na verdade. Pode fazer uma pergunta para o Gilberto. Né? Qual é o ponto fraco do Corinthians? Ele enfrentou o Corinthians. Né? O ponto fraco do Corinthians o Vasco descobriu por... Quanto tempo ali naquele segundo tempo? Uns 10 minutos? Uns 15? Comecinho do segundo tempo, né? Acho que a bola aérea foi fatal ali naquele comecinho de jogo, né? Naquele comecinho de segundo tempo. Nosso time tentou uma reação ali, mas infelizmente acabou se precipitando em tentar a virada e acabamos tomando os 3 gols. Mas a equipe é a ser batida hoje, né? O Corinthians, então a equipe que for jogar contra eles tem que estar atento do começo ao fim, porque é uma equipe difícil de enfrentar. Gilberto, ontem, ouvindo a entrevista do Milton no pós-jogo, e alguns vascaínos comentando, quem não está acompanhando, quem não tem a tabela do campeonato nas mãos, fala assim, nossa, o Vasco está na beira do rebaixamento, está brigando lá embaixo. São entrevistas quase com um tom de alívio, assim, mas a gente precisa ficar esperto. Aí você pega a tabela do campeonato, o Vasco está em 6º, na zona de Libertadores. Afinal de contas, nas reuniões de vocês ali, o Marcelo brincou com essa questão, mas parece uma campanha bipolar, né? 5 vitórias, 5 derrotas, não sei se é a única equipe que não empatou ainda. Mas quando vocês analisam essas 10 primeiras rodadas, afinal de contas, qual que é o campeonato de vocês? Onde vocês querem chegar? Hoje está na Libertadores, né? Pode perder, inclusive, a vaga hoje para o Botafogo, se ganhar do Avaí, mas hoje está cumprindo a promessa do presidente. A gente sabe, né? O campeonato hoje, fora o Corinthians ali, ainda está bem nivelado em questão de pontos, né? Mesmo assim, não conseguindo pontuar fora de casa, a gente conseguiu manter a média boa de pontos para o começo do campeonato, né? Mas a gente sabe que não é isso que a gente quer, porque o Campeonato Brasileiro tem que se pontuar fora de casa, nem que seja um empate. A gente vem conversando sobre isso bastante e tenho certeza que agora a gente vai melhorar nesse aspecto. Vila, o Atlético Goianiense também não empatou ainda, só que ele só ganhou 2 vezes, né? Perdeu 8. Então, quer dizer, o Vasco faz uma campanha bem parecida com a que o Atlético Paranaense fez no ano passado. Claro que o Atlético não levou o campeonato inteiro fazendo isso, né? Ganhando em casa e perdendo fora. Mas era uma campanha ali em torno dos 50% dos pontos. E o Botafogo, depois que passou a jogar na Ilha do Governador ano passado, também se usou muito bem o mando de campo para ir a Libertadores e fazer uma sequência de 10 vitórias, enfim. O Vasco hoje tem exatamente 50% dos pontos. É uma campanha hoje com a zona da Libertadores ampliada, né? É uma campanha de Libertadores. Mas o Vasco tem vencido em casa, mas muito sofrido. Ontem, se não fosse o Nenê, provavelmente o jogo teria sido 0-0, falta de criatividade do Vasco e tudo. Queria perguntar pro nosso convidado Gilberto, que para mim joga muita bola e já passou por vários clubes. Assim, o Milton Mendes, eu acho que ele não está claro o que ele quer no Vasco. Tem jogo que ele bota garoto, bota o Caio Monteiro, bota o Paulo Vitor. Aí ontem, por exemplo, ele veio com o Wagner e veio com o Escudeiro. Aí tem jogo que não bota o Nenê, tem dia que não bota o Luiz Fabiano. Ele tem uma proposta diferenciada, ele quer implantar alguma coisa diferente no futebol brasileiro, que na minha opinião até agora ele não conseguiu. Você que já passou por outros clubes, ele tem realmente uma proposta diferente, que ele passa para vocês é diferente de outros treinadores, que ele tem realmente a vontade de botar algo novo no futebol brasileiro? Acho que em relação aos jogadores que entram, ele implanta o que ele falou que ia fazer. Quem demonstrar nos treinamentos vai ter oportunidade. E é isso que, no meu ponto de vista, que ele vem fazendo durante os jogos. Quem está bem durante a semana e ele acreditar que vai ser o melhor naquele jogo, ele vai colocar para jogar, independente de idade ou... porque teve um jogo que ele pegou você da direita, botou para a esquerda, botou o Madison na direita, fez um salseiro. Né? Eu ia perguntar sobre isso, porque isso lá na Rádio Globo causou uma comoção. O Heraldo Leite, Del, Aranha, estavam revoltados com essa mudança, dizendo que ninguém entendeu. Você entendeu? O que o Milton falou ali para você sobre essa mudança? Ele queria investir mais naquele lado que ele achou que era um lado que a gente tinha mais possibilidade de cruzar a bola na área com o Nenê mais aberto. E ele queria que eu entrasse pelo meio para abrir a jogada para ele. Para a gente tentar mais cruzamentos para o Luiz Fabiano. Às vezes o técnico tenta, não dá certo, aí parece que porque né? como eu sou destro, eu teria facilidade do chute ou abrir a jogada para ele. Corredor para o Nenê passar, né? Sim.
Gilberto, em relação a isso, a gente está falando da tabela, né? O torcedor do Vasco ainda está muito machucado, claro, nos últimos anos, né? O Vasco é o tamanho da equipe que é e ficou aí frequentando a Série B de forma muito sistemática. Vocês fazendo uma campanha boa, por mais que tenham perdido esse tanto, você sente na rua o quê? Qual que é a reação do torcedor vascaíno? Ele está mais contente com o time ou ele ainda está desconfiado, apesar da tabela mostrar justamente que o Vasco está indo num caminho bom, ainda que precise de fazer ajustes, claro, para poder não perder tanto fora de casa? Para mim essa pergunta ainda fica rondando na minha cabeça, que também é uma incógnita, porque o torcedor do Vasco é muito grande. Sim. E a gente tem uns que cobram bastante, tipo, como se o time tivesse muito mal, tem outros que acreditam muito. Então tipo, não tem como eu dar uma certeza. Mas o importante é que eles vão ao estádio e eles estão indo e a gente está conseguindo fazer os pontos dentro de casa. Sim. Muito desses pontos eu tenho que acreditar, dar os créditos a eles também, que eles estão nos ajudando bastante. O Botafogo, ano passado, ele teve um comportamento muito pé no chão em relação à campanha, né? O Jair, os jogadores passaram boa parte do campeonato falando assim, olha, a gente quer chegar nos 46 pontos, permanecer e tal. Se recusavam sistematicamente a falar de Libertadores. E aconteceu exatamente isso. Chegaram na pontuação necessária para permanecer, aí aos pouquinhos foram, beliscaram uma Libertadores. Você acha que o comportamento do Vasco pode usar esse do Botafogo do ano passado como base? Acredito que sim, um bom exemplo, sim. É o que a gente vem tentando fazer, a gente vem se ajustando durante os jogos para tentar resolver essa situação dos pontos fora de casa. Mas enquanto a gente não consegue, a gente vem pontuando dentro de casa e pouco a pouco a gente vai conseguindo os pontos necessários para pelo menos se manter naquela zona ali, que é o que a gente acha importante. Mas quando você fala em ajustar para jogo fora de casa, na prática é exatamente o quê? Jogar para pontuar, porque porque a gente faz, às vezes também é questão de sorte também, que a gente faz as mudanças táticas que a gente acredita que é o melhor. Por exemplo, a gente foi no jogo contra o Grêmio apostando no contra-ataque. Foi um jogo que a gente se defendeu muito bem, mas infelizmente aconteceu aquele gol que desmanchou um pouco a pênalti, equipe. Né? Um pênalti bobo até, né? Então a gente fez um bom esquema, mas infelizmente não conseguimos aproveitar os contra-ataques também. Não é só a questão do pênalti, também não conseguimos aproveitar os contra-ataques. Às vezes acontece isso, mas é o que eu falei, a gente vai ainda conseguir ajustar para nos próximos jogos conseguir os pontos fora de casa. O jogo contra a Chapecoense também foi curioso, assim, era um jogo que começou difícil para o Vasco lá, o Vasco conseguiu sair do pior momento empatando o jogo no fim do primeiro tempo e estava um jogo muito controlado lá. Assim, eu trabalhei nesse jogo, estava claramente que ia ser empate aquele jogo, assim, estava muito claro que não ia acontecer grandes coisas no jogo. E aí o Arthur Caíque acertou um chute daqueles improváveis, assim, né? Acontece às vezes no futebol isso, né? Então, assim, talvez E o Milton, assim, ele tem um problema, assim, porque o elenco do Vasco também não é um elenco generoso, né? É um elenco, assim, com alguns jogadores experientes, muitos jogadores jovens e poucos jogadores com a idade mais madura, assim, para controlar jogo e tal. Então, assim, por exemplo, ele tem o Henrique na lateral esquerda. O reserva do Henrique é o Alan, que é muito jovem ainda. Teve até que ser substituído naquela partida contra a Chape, porque certamente seria expulso e tal. Então, assim, tem essa coisa do ajuste do elenco é que o Vasco também vai ter que fazer. Ou ir até o fim do ano, assim, se agarrando nas possibilidades, jogando tudo, jogando o campeonato inteiro em São Januário, para fazer esses pontos e beliscar alguma coisa fora de campo, fora de casa, como disse o Gilberto, assim. Mas claramente o elenco do Vasco tem carências, assim, carências importantes para disputar um campeonato equilibrado. Como o Pedro fez 24 ou tem 23? Fiz 24, assim. Fez 24. O Vasco precisa de mais jogadores nessa faixa, entre 24 e 27, 28. Ou tinha jogador muito experiente, ou por exemplo, agora domingo contra o Coritiba lá, que é jogo difícil, jogo apertado. O Coritiba vem também numa fase que está precisando se recuperar. Já não vai ter o Luiz Fabiano, que foi suspenso. Então, assim, o Thales, que seria o reserva... emagreceu o Thales. Emagreceu. Ele ficou internado quase 2 semanas no hotel, fazendo um spa, né? A minha crítica ao Milton é que ele muda muito. Na verdade. Mas, Érica, eu acho que ele está tentando encontrar mesmo. Então, mas eu vou perguntar para o Gilberto, assim, essa mudança de praticamente time, filosofia, por jogar fora de casa, isso incomoda o jogador? Emendando aqui, por exemplo, contra a Chapecoense, vocês sentiram dentro de campo que dava para ganhar aquele jogo? Foi um jogo que a gente, como
o Eric falou, foi um jogo que a gente teve a gente teve o controle do jogo, né? A gente conseguiu empatar com o Jean, eles abriram 1-0, a gente conseguiu empatar e naquele momento a gente tinha o controle do jogo, mas aí o Arthur acertou aquele chute, então o Vasco jogou sem atacante aquele jogo, era o Nenê tinha que pegar a bola e procurar ele mesmo na frente, mas, não tinha ninguém. Mas tinha o Luiz Fabiano poupado, né? Era poupado, faz não parte tinha do ninguém. projeto. O Nenê era o último homem de ataque. Não, na verdade, naquele dia ele teve durante a semana ele teve uma crise renal, né? Sim. Não sei nem se conseguiria jogar mesmo que o Milton quisesse, assim, né? Mas Então, na verdade a opção do Nenê é porque ele é um jogador que, mesmo não fazendo aquela função, ele segura bem a bola, essa era a nossa intenção. No desafogo, ele segurar bem a bola para a gente sair com a equipe.